Bom dia a todos. O meu grupo é composto por mim, Camille Martins, Caiandra, Giovanna Martinelli, Samara e Renata. E nós vamos falar sobre a localidade do Aguti e todas as outras ao redor. Sim, além do Aguti, a gente também focou em outras 3 localidades, que são Oito Casas, Trombudo e Corrida ou Conquista. O nome atual é Conquista, mas as pessoas também têm costume de... conhecem como Corrida, né? Bom, fazem parte do distrito de Aguti as localidades Reginaldo, que engloba também Ribeirão Reginaldo e Cândido da Silva, Mato Grosso, Passo Bonito, Cancelas, Mocego, Trombudo, Ribeirão Viado, Três Barras, Sapo, Alto Capivara e Baixo Capivara, Oito Casas, Peral, Conquista ou Corrida e Tifa dos Alemães, ou seja, a localidade do Aguti, no caso do distrito de Aguti, engloba 15 localidades. Bom, eu vou começar então falando sobre Oito Casas. A pequena comunidade de Oito Casas, ela é uma das mais distantes, uma das mais distantes do centro, ou seja, ela de Oito Casas até o centro de Nova Trento são 45 quilômetros. E também é uma das menores do município. Bom, Oito Casas vocês devem saber, justamente porque lá tinha 8 casas, apenas 8 famílias. Hoje apenas 2. Bom, Oito Casas ela se destaca também pela concorrida festa do padroeiro São Cristóvão, que é o padroeiro conhecido como protetor dos motoristas, né? E de toda parte vem gente, inclusive dos municípios vizinhos, Vidal Ramos, Guabiruba, Brusque, Botuverá, enfim. E eles também têm um costume que os jovens, né, juntam mutirões e vêm de moto para essa festa, em homenagem a São Cristóvão, né? Bom, a igreja. Antes de ver a primeira igreja dos Oito Casas, um professor da época, Ivo Heislen, ele tinha costume de fazer a missa na escola mesmo da localidade. E aí depois, em 1993, então foi construída a atual igreja. O salão ele foi sendo ampliado conforme foi sendo necessitado, porque a comunidade é pequena, mas como eu falei, vem muita gente de fora. Então ele teve que ser ampliado. Atrás da igreja ela tinha um morro que era considerado muito perigoso, porque qualquer deslizamento, alguma coisa, vinha para a igreja. Então daí os diretores da igreja, junto com a prefeitura, pegaram a máquina, tiraram aquele morro e fizeram um grande estacionamento. E eu vou falar um pouco sobre Conquista ou Corrida. O nome original é Conquista, mas já foi e é chamado também de Corrida. E ela fica de mais ou menos 40 quilômetros do centro e foi colonizada por poloneses e russos. Atualmente, os poucos moradores que habitam lá são alemães. Tá, alguns sobrenomes dos antigos moradores que moraram lá. Tem Stoffler, Meurer, Kammer e Romeu. Esse último que eu citei, ele doou um terreno que é a atual igreja lá de Conquista. E ele doou em 1954 e até hoje é a mesma igreja. Ela é uma igreja grande e os bancos e o púlpito foi doado pelo marceneiro Alberto Meyer. E ele também construiu a igreja do João Vale, também que ficou conhecida pelo acidente que aconteceu. Que João Vale estava andando nos andames da igreja e ele pisou numa tábua em falso e caiu da altura do teto até o chão. Mas, milagrosamente, ele quebrou só uma perna e essa história é contada até hoje. E a parte econômica de Corrida ou Conquista gira em torno da agricultura. E podemos citar o seu elito, que os instrumentos de arado que ele usa é bacilador e vira-folha. São feitos de ferro e madeira. E alguns produtos que ele cultiva milho, feijão, batata doce, batata, banana e tudo em geral, tudo pouco ele cultiva. E também ele cria boi, galinha, peixe e abelha. E também ele tem 170 mil metros de terra, onde ele mora, mas só que ele usa apenas 2 mil metros de terra. Tá, e é bom ressaltar também que além de consumo próprio, então, a gente usou como exemplo de economia, porque 1 ou 2 vezes na semana, se não me engano, ele vai até o centro e acaba vendendo para os moradores de lá. Participa da feira também. E participa da feira também. Bom, Trombudo. Ele leva esse nome, não é de certeza, mas eles usam, que é por conta dos morros que tem lá. Trombudo ele tem uma geografia muito acidentada
mas não falta também muito mato e muita roça. E alguns nomes das antigas famílias que viveram lá: Wojtyła, Orland, Tomasi, Flor, Krishinsky, Bonikowski, Dionísio, Maier, Will, Pering, Murcheski, Justino, Ferreira, Neves e Dutra. Bom, a comunidade de Trombudo, ela possui uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário, e que a imagem ela se encontra em cima do altar de madeira, que também foi construído por o mesmo Meyer que construiu o da igreja de Conquista. Bom, tradição e costume. Uma interessante tradição própria lá dos poloneses que colonizaram Trombudo é que após a missa eles tinham o costume de se reunir em frente à igreja, onde tinha um crucifixo, e eles rezavam a oração do Santo Anjo em polonês. Mas como isso acabava excluindo os outros que não conheciam a língua, então os padres acabaram cortando isso. Todas as famílias, elas tinham o costume de rezar na mesa, antes ou após as refeições, e também à noite, antes de dormir, elas faziam uma oração em família, em frente a um anjo protetor ou algo do tipo. A antiga igreja de 1947, ela deu lugar à atual, construída na década de 1980, ou seja, não é a mesma de antigamente. Ao contrário do altar, o altar ele apenas foi restaurado e foi colocado ali novamente. E como nas outras comunidades, Trombudo também recebe visitas pastorais, né? E onde os padres permanecem 2 ou 3 dias, dando bênção nas casas, nas roças e dando palestras tanto para crianças, adolescentes, para os adultos também. E geralmente ou eles ficam na igreja, eles dormem na igreja, ou eles acabam ficando na casa de alguém da localidade e também recebem as refeições. O Aguti. Bom, o primeiro nome ele podia ser Cutia. Porém já existia esse nome em São Paulo, em uma cidade de São Paulo, então teve que ser mudado. Então usaram um sinônimo de Cutia, que no caso é roedor, que no caso é Aguti. Aguti ela é considerada uma comunidade grande e tem ao todo 85 famílias. Na época da criação do distrito de Aguti, administrava o município de Nova Trento o prefeito municipal Irineu Busnardo. É distrito do município com intendência, cartório, escola municipal e também agência de correio. Na região de Aguti e nas comunidades vizinhas de Conquista, Trombudo, Rio Veado e Oito Casas ainda é cultivado fumo como economia, né? E um trecho da rua central, que é onde depois a gente vai ver a cooperativa de luz, foi asfaltado há uns anos. Há vendas, posto de gasolina, que hoje já não é mais ativo, mas ainda está lá a estrutura. Tem também o posto de saúde, né? Enfim. Bom, hoje o núcleo central da Aguti se localiza à margem esquerda do rio, mas tudo começou lá do lado direito. Tinha o cemitério e a igreja, inclusive também era pro lado de lá. Bom, Aguti tem muitas famílias de origem alemã, inclusive alguns mais antigos que ainda falam a língua. E a maioria deles veio de regiões catarinenses, como São Pedro de Alcântara, Angelina, Santo Amaro da Imperatriz e também Águas Mortas. No caso são os Meurer, Maier, Miller, Loff, Pering, Gorges, Hoffmann, Reuter, Walter e Ranger. Bom, e agora eu vou falar um pouco sobre o posto de saúde. Bom, ele foi fundado há mais ou menos 50 anos atrás. O processo de agendamento dele para consultas passou a ser esse ano como online, ou você tem que ligar antes de ser atendido. Mas, segundo a enfermeira que nos atendeu, ela fala que o pessoal ainda não se acostumou muito com isso. Então, às vezes eles chegam, sentam ali, ficam esperando ser atendido e nada. Mas, na verdade, é porque agora eles estão trabalhando por agendamento. E também o posto serve vários tipos de serviço, como dentista, médico geral, enfermagem, psicóloga, fonoaudióloga, entre vários outros atendimentos. E também atende o público geral, desde crianças até idosos, e também eles disponibilizam ambulância uma vez na semana para Florianópolis. Agora eu vou falar sobre a igreja. A primeira igreja, ela foi construída no outro lado do rio,
onde se residencia a família Pelling. Os que frequentavam essa igreja, eles atravessavam a ponte Pêncil, mas era uma igreja muito pequena de madeira, aonde que eles resolveram construir uma aqui, já nesse local de alvenaria. Mas como a comunidade que residia muitas famílias, essa igreja também ficou pequena. Aí eles resolveram construir essa atual capela, para que assim abrigasse mais pessoas. Essa igreja começou a ser construída na década de 1970 e ficou pronta provavelmente na década de 1976. Enquanto essa igreja era construída, as cerimônias eram realizadas no salão comunitário. Atualmente as cerimônias acontecem todos os domingos, temos culto às 9h30, temos 2 vezes por mês missa, temos na quaresma via sacra e esse mês de maio que passou tivemos toda sexta-feira à noite um terço ali na gruta em homenagem à Nossa Senhora de Fátima. Eu vou contar um pouquinho a história sobre o salão da capela. O antigo salão, antes de ser construído, ele não foi totalmente derrubado, porque como a gente sabe, ele fica próximo ao rio. Aí ele não poderia ser derrubado e reconstruído. Aí o que a comunidade e a CPC fez? Eles começaram a construir paredes por fora e assim foi formando o salão. Aí depois destruíram as por dentro e a comunidade se reunia toda noite na semana para fazer o soalho do salão. Aí, com isso, o salão foi ficando pronto. Aí teve a inauguração desse salão, que ele foi inaugurado dia 31 de outubro de 2015, onde ocorreu uma festa. Teve a missa com a participação do salão e depois a gente se dirigiu ao salão onde teve a inauguração e teve uma homenagem a todas as pessoas que ajudaram o CPC da comunidade por essa conquista. Após isso, houve uma apresentação da banda Padre Sabatini. Depois dessa apresentação, teve um bolo servido gratuito para toda a comunidade e todos presentes na festa. Eu vou falar sobre alguns eventos que acontecem na nossa comunidade. A nossa festa tradicional ela acontece em maio e é voltada para Nossa Senhora de Fátima. Ano passado, a coordenação, ou o CPC da Capela, eles resolveram incentivar o concurso das escolhas das realezas germânicas do Aguti, que ocorre todo ano na festa de maio. Tendo em vista a forte colonização alemã que o distrito do Aguti tem, juntamente com o município de Nova Trem, teve no final do século XIX. E de lá para cá, as gerações foram passando, mas muitas características trazidas pelos nossos imigrantes ainda permanecem. E também temos o nosso baile de virada do ano, que acontece todo ano, dia 31 de dezembro. O nosso cemitério, e ele tem uma curiosidade, que essas catatumbas que estão ali embaixo são dos bebês que não foram batizados. Porque a nossa diretoria acha que quem não é batizado não pode ficar junto com quem é. Aí é uma curiosidade da nossa capela. Essa aqui é a diretora da escola, Eliana Batista de Lacerda. Bom, essa é a Escola Municipal de Educação Básica da UXI. Ela foi criada entre 1960 e 1964. Nós não temos uma história muito detalhada do seu começo, nós sabemos que ela era de madeira, muito pequena. Tanto que era a mesma sala para o 1º e 2º ano na manhã e à tarde para o 3º e 4º ano. Depois, com necessidade, essa escola foi sofrendo várias reformas e alterações. Tanto que em 1999 foi feita a nucleação, e que basicamente é juntar todas as escolas que tinham nas comunidades numa só, que foi feita essa escola aqui. E como juntou bastante alunos, foi levado com o tempo do jeito que estava a escola, mas depois de alguns anos foi preciso fazer mais uma reforma, e foi uma que teve foi em 2010, que foi feito do jeito que ela está hoje. O número de alunos, conforme os anos, foi diminuindo cada vez mais. Tanto que, porque as famílias, antes que tinham 5 ou 6 filhos, começaram a ter 1, 2 no máximo. E também esses filhos, quando eles alcançavam uma idade meio alta, eles deixavam o meio rural para ir para o meio urbano. Porque é pouco a parcela de jovens que permanece aqui no meio rural também. E essa escola também é dividida do 1º ao 9º ano. E quando os alunos terminam o ensino fundamental, eles se matriculam a maioria no Mazola, e a pouca parcela também, que mora mais perto da escola do Pinheiral, se matricula lá também. E esse também é um dos motivos para o êxodo rural. É uma coisa que a gente não queria que acontecesse, mas com o passar do tempo aconteceu naturalmente. E hoje em dia a escola tem entre 120 e 130 alunos. Segura! Vamos ver! Sobe aí! R$2 a passagem, passeio.
Cone Vasco.